E nesse momento, em Ribeirão Preto, os representantes da VoiPes estão dando esclarecimentos à imprensa para falar sobre o acidente, a ajuda às famílias das vítimas. A gente começa a acompanhar essa entrevista nesse momento aqui no Jornal Jovem Pan. História de crescimento e realização profissional do sonho de ser comissária de bordo em nossa companhia. E a Débora Soper Ávila, conosco desde o ano passado, também um exemplo de dedicação e comprometimento. Muito difícil confirmar para vocês essa notícia. São colegas, são companheiros. Estamos nesse momento recebendo ajuda de todas as formas possíveis e muito agradecemos a todas as companhias aéreas que operam no Brasil, aos órgãos, às associações, que nesse momento estão prestando toda a solidariedade e colocando as estruturas à disposição para que a gente possa passar da melhor forma possível por esse momento tão difícil. Não temos informação sobre as causas do acidente. Qualquer informação transmitida a esse respeito não passa de mera especulação, de hipóteses, o que, diante de uma tragédia dessa proporção, só gera ainda mais ruído e dor em todos que já estão absolutamente abalados. Nos comprometemos a mantê-los atualizados assim que novas informações vierem a ser confirmadas. Reitero que, nesse momento, nossa prioridade é o apoio às famílias e o apoio na agilidade da apuração de todos os fatos. Agradecemos a presença de todos e o respeito nesse momento muito difícil. Agora, nós vamos abrir as perguntas. Quem está acompanhando via link, pode encaminhar as perguntas aí para a nossa assessoria de imprensa, que dentro do possível nós vamos atendê-los. Aí o representante da empresa agora começa a ouvir as perguntas dos jornalistas. São dois os representantes, daqui a pouco a gente confirma o nome dos dois também. É uma entrevista que ocorre em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A comissária Rúbia, ela era de Ribeirão Preto, ela foi agente de aeroporto por alguns anos aqui em Ribeirão, depois ela foi promovida, é um sonho dela ser comissária. Ela estava voando há alguns anos com a gente já como comissária também, e não temos a existência de conhecimento de outros passageiros que fossem de Ribeirão Preto. Da IBDB de Ribeirão Preto, você deixou claro que ainda não... Uma pergunta sobre não só, os funcionários que estavam nessa aeronave, mas também o apoio às famílias. Claro que essas perguntas vão surgir, a Jovem Pan vai continuar acompanhando. Então, portanto, é o esclarecimento que a VoiPes está dando nesse momento, a antiga Passaredo. Daqui a pouco outras informações. E o acidente aéreo dessa sexta-feira é o 5º no Brasil com o maior número de vítimas. E a gente chama agora a repórter Janaína Camelo com as últimas informações, inclusive trazendo os detalhes da repercussão em Brasília também. Janaína, boa noite para você, bem-vinda. Você está na frente da sede da Aeronáutica aí em Brasília, é isso? Isso mesmo, Tiago. Eu estou na frente aqui da sede do CENIPA, que está aí no comando de todas essas investigações, que é responsável por essas investigações aí de acidentes aéreos. Então, eles fizeram uma coletiva de imprensa mais cedo aqui, justamente para dar as primeiras informações, na verdade, sobre essa investigação aqui na sede do CENIPA. Então, participaram aí chefes do CENIPA e também diretores da ANAC aí, onde eles disseram, Tiago, a todo momento ali na coletiva de imprensa, eles fizeram um destaque para reforçar que as informações que há até o momento, que tem até o momento, elas são muito preliminares, elas são muito prematuras para poder dizer aí quais seriam as causas desse acidente com a aeronave. Mas o CENIPA avisou o seguinte, que já está na posse das caixas pretas aí do avião, que seria aí a gravação de dados do voo e também a gravação de voz dos diálogos ali que são registrados na cabine. Mas eles enfatizaram que tudo vai depender das condições dessas caixas pretas para saber se realmente vai poder haver uma boa análise sobre o que aconteceu durante esse acidente. A gente vai ouvir um trechinho do que o chefe do CENIPA, que é o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, falou sobre como é que funcionam essas investigações. Vamos ouvir. O acidente aeronáutico é um evento catastrófico, completamente indesejável para a sociedade. E na eventualidade desse trágico evento, o Estado brasileiro tem duas grandes responsabilidades. Primeiro, a investigação judicial ou a investigação criminal, normalmente conduzido pela Polícia Federal, pelas polícias estaduais. Essa investigação busca responsabilização, busca
culpabilização, trabalha na produção de provas com contraditório para a defesa, existe litígio entre as partes. E a outra grande responsabilidade do Estado brasileiro é a investigação aeronáutica conduzida hoje pela Autoridade de Investigação CENIPA, da Força Aérea Brasileira, cujo objetivo é entregar segurança para a sociedade no transporte aéreo. O chefe do CENIPA, Tiago, disse também aí que não há um prazo determinado, ele não quis falar sobre data, nem um prazo para poder coletar esses dados, analisar esses dados e aí poder elaborar um relatório para que esse relatório seja divulgado, apontando quais seriam as causas aí desse acidente. Sobre as condições meteorológicas, eles disseram que elas estavam sim boas para voo, mas não souberam dizer aí se o gelo teria sido um fator determinante ou não para a causa desse acidente. Então, só para relembrar, né, a FAB ela afirmou mais cedo aí durante a tarde que esse voo ocorreu dentro da normalidade até às 1h20 da tarde. Às 1h21, um minuto depois, a aeronave não respondeu às chamadas aí da torre de controle, também não declarou emergência, nem reportou estar sob condições meteorológicas adversas e que a perda do contato radar ocorreu um minuto depois, 1h22 da tarde. Então, eles disseram aqui que esse foi um detalhe muito importante, né? Que a aeronave não fez nenhum tipo aí de aviso para a torre de controle antes desse acidente, nenhum aviso de emergência. A gente vai ouvir um trechinho dessa fala. Importante deixar claro que tudo que nós temos nesse início da investigação, tudo é muito prematuro. Até mesmo aquilo que nós poderemos ventilar neste momento, que porventura venha se concretizar no futuro, ainda tudo é muito prematuro. É tudo prematuro dizer, mas o que nós temos até agora é que não houve, por parte da aeronave, comunicação com os órgãos de controle de que haveria uma emergência, né? Preliminarmente, nós temos essa informação que não houve informação da aeronave, que a aeronave estaria com qualquer tipo de emergência que seja. Por isso, mais uma vez, tudo é prematuro. O diretor da ANAC, que é o Luiz Ricardo Nascimento, ele também falou ali na coletiva, e ele disse o seguinte, que a aeronave da Voipez estava em total situação regular ali para operar o voo, assim como também a tripulação estavam aí com seus certificados válidos. Vamos ouvir o que ele disse. A Voipaz é uma empresa de transporte regular, ele não é um táxi aéreo, ele opera sobre a égide do RBAC 121 e ele estava totalmente de acordo. A aeronave acidentada também se encontrava com as condições normais de aeronavegabilidade, que nós chamamos. Ela é uma aeronave que foi construída em 2010 e deu entrada no Brasil em 2022. Parte da responsabilidade da agência é fazer as fiscalizações normais que nós fazemos. E, nesse caso, está tudo de acordo com o previsto na nossa regulamentação. E aí, Tiago, só lembrando que investigadores do CENIPA estão, né, desde cedo lá no local do acidente para fazer essas primeiras investigações, essas investigações preliminares. Aqui durante a coletiva também foi dito o seguinte, que representantes da empresa canadense que é responsável pela fabricação do motor dessa aeronave da Voipez e também representantes aí da França vão vir aí, confirmaram que vão viajar aqui para o Brasil para poder acompanhar essas investigações. Tiago, é com você. Pois é, porque esse avião é fabricado lá, daqui a pouco você volta com outras informações. Janaína Camelo com a investigação do CENIPA. Até mais tarde. Bom, Cristiano Vilela, as autoridades, no caso da aeronáutica, vêm agindo rápido, né? Pelo menos para o esclarecimento da imprensa e também as perguntas que ainda estão sob investigação e também a própria companhia aérea dando esclarecimentos. Agora, o ponto principal é de que havia regularidade na própria empresa, na aeronave, ao que tudo indica, ao contrário dessas empresas, muitas vezes de táxi aéreo, quando vem uma informação, quando há uma queda, de que as aeronaves estariam irregulares. Mas, de qualquer forma, essas são as primeiras informações e há uma pronta resposta das autoridades. Exatamente, é isso que chama mais a atenção, Tiago, o fato de que num primeiro momento parece ter havido uma regularidade total em relação à documentação, em relação à aeronave, o que faz com que mais ainda nós queiramos os esclarecimentos acerca dos motivos que causaram esse acidente. Muito se fala, especialistas analisam imagens e fazem análises sobre as características, né, da queda do avião. Agora, o fato é que realmente a gente só vai poder ter a convicção disso
a partir do momento que, eventualmente, houver uma análise mais detalhada, houver um procedimento de análise que possa apurar se houve falha técnica, se houve falha mecânica ou qualquer outro, eventualmente, elemento ou motivo que tenha dado causa a esse desastre aéreo que realmente choca a todos nós e faz com que o país hoje possa ter mais um dia, infelizmente, de luto por mais de 60 pessoas que morreram nesse desastre. Esse avião, viu, Vilela, é um turbohélice, é uma aeronave menor do que as convencionais, o Fokker, o Airbus. Aí, claro, que é uma comparação até que não tem muito sentido, mas é curioso porque ano passado eu estive numa aeronave dessa, uma aeronave que faz muito barulho, só que, segundo os especialistas, é uma aeronave tão segura como as outras, né? Mas isso acaba suscitando um pouco de desconfiança. Daqui a pouco a gente vai ouvir alguns especialistas para falar justamente sobre isso, mas, de qualquer forma, as investigações podem demorar muito tempo. Eu lembro da queda do Fokker 100 da TAM em 96 e também do Airbus da TAM em 2007. Esse eu já estava aqui na Jovem Pan e já participei da cobertura. E essas investigações podem durar até meses e anos, Vilela. Exatamente. Infelizmente, o tempo é demorado para esse tipo de investigação. Agora, o importante é que essas investigações elas possam trazer esclarecimentos que venham, de alguma forma, fazer com que melhorias possam ser praticadas, possam ser implementadas com relação ao regramento da aviação civil brasileira. Todos nós ficamos realmente amedrontados diante de um acidente como esse. Você vê que hoje, ao longo do dia, muita gente nos comentários, eu não gosto desse tipo de aeronave, ou eu não gosto desse tipo de situação em avião, porque realmente é um acidente que comove a todos, que choca a todos e que faz com que a gente pense, que a gente exija que cada vez mais possam ter elementos, regramentos que façam com que os voos de toda a aviação civil brasileira possam ser cada vez mais seguros.